Glória a Deus. Nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. As crianças até 13 anos, pode acompanhar as tias lá, que vai ter um cultinho para elas ali no salão. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1 até o 3. Amém? Está ali no mural também, para quem não trouxe a Bíblia. Diz assim: Jesus falando para os seus discípulos acerca da sua... Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus, então, aqui o título aqui está: Jesus conforta os seus discípulos, né? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bem, só até aqui então, vamos orar mais uma vez, né? Nosso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus majestoso, Deus criador do céu e da terra, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, para aprendermos mais da Tua palavra, meu Deus. Só possa falar aos corações nessa noite, aqueles que entraram aqui buscando uma palavra da parte do Senhor, meu Deus, uma palavra que venha mudar, transformar as suas vidas, que venha trazer, meu Deus, edificação na sua vida espiritual, que o Senhor possa visitar essas pessoas, que o entendimento de cada um seja aberto nessa noite, para ouvir a mensagem do Senhor, capital que for passado para a Tua igreja, Senhor, e que a Tua igreja possa colocar em prática o que aprender aqui nesta noite, meu Deus. Queremos também repreender todo o mal, toda a presença maligna, neutralizar todo o poder do inimigo nesse momento, sejam todos amarrados, neutralizados, meu Deus, que o Senhor possa ter liberdade, Teu Santo Espírito, Teus anjos estão presentes, tenha liberdade de se mover no meio da Tua igreja. Mas aquilo que vem do inimigo nós rejeitamos, proibimos e não aceitamos nenhuma manifestação das trevas nesse lugar. Assim oramos, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a segunda vinda de Jesus. A gente, durante muitos anos, muito tempo, nós temos ouvido que Jesus está voltando, não é isso? Desde que eu me conheço por gente, por crente, desde que eu me converti, eu estou ouvindo essa mensagem, e essa mensagem tem sido espalhada no mundo inteiro. Hoje, os últimos textos, né, as mensagens que nós temos ouvido, praticamente é falando sobre a volta de Jesus. Todo pastor, toda igreja tem tratado esse assunto nesses últimos tempos. E por que isso tem acontecido? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Quando você vê a situação que o nosso país está vivendo, a gente sabe que o inimigo está agindo, que o inimigo ele está, de alguma forma, com a permissão de Deus, ele tem dominado em muitas áreas. Agora, todos nós já fizemos aquela oração, pedindo ao Senhor para voltar e buscar a sua igreja. Se eu for perguntar, acho que a maioria já fez essa oração: Senhor, volta logo para buscar a tua igreja. Às vezes, por causa do sofrimento, das lutas que a gente passa no dia a dia, tem certas situações que a gente sofre, que a gente olha e não vê uma saída, não vê uma solução. É uma luta tão grande que o desejo da gente é que Jesus volte naquele momento e busque a igreja, nos busque e leve para o céu. Mas se perguntar aqui, se alguém quer morrer, nós que somos cristãos, se nós morremos com Jesus, nós estamos com Jesus, então nós vamos direto para o céu. Mas se fizer a pergunta, se você quer morrer agora e ir para o céu, eu acredito que ninguém aqui vai querer passar pela morte para o céu.
Nesse momento não. Por quê? Porque se a morte chegar hoje, nós vamos subir sozinhos. A família vai ficar, os amigos vão ficar. Agora, se Jesus vier arrebatar a igreja, aí nós vamos subir todo mundo junto, a igreja toda junto. Vai ser bom demais, maravilhoso, né? Agora vem aquela grande pergunta: quando será que Jesus vai voltar? É a pergunta que nós fazemos, às vezes, né, quase todos os dias. Quando vai ser que Jesus vai voltar? Quais os sinais que precedem a volta de Jesus? E Jesus, ele vai vir em duas etapas, em duas fases. A sua segunda vinda, porque Jesus já veio uma vez. A segunda vinda de Jesus vai ser em duas etapas, em duas fases. Na primeira fase vai ser o arrebatamento da igreja. Só os cristãos é que vão subir no arrebatamento da igreja. E diz a Bíblia lá que nós vamos subir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, fala assim lá: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer só com os cristãos. A segunda fase da segunda vinda de Jesus diz que todo olho verá. Então a segunda fase da sua segunda vinda vai ser para todos que estiverem aqui. É claro que nós vamos subir antes. Essa segunda vinda de Jesus, a sua segunda fase, vai ser no final da tribulação, final dos 7 anos. E a primeira fase, o arrebatamento, vai acontecer no início da tribulação, no início dos 7 anos. E lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, Jesus falou assim, ó: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, a promessa de Jesus de voltar para buscar a sua igreja, ele prometeu. Agora, só para fortalecer a nossa fé, todas as promessas que foram ditas pelos profetas lá no Antigo Testamento a respeito da primeira vinda de Jesus, todas elas se cumpriram e Jesus veio. Olha só, Isaías capítulo 7, versículo 14, que fala sobre a primeira vinda de Jesus, que aconteceu já. Diz assim, ó: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isso já se cumpriu, porque Maria veio e deu à luz Jesus, ele nasceu e viveu aqui na terra 2.000 anos atrás. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Também já se cumpriu, porque quando Jesus, na semana que ele ia ser crucificado, ele entrou pelos portões ali de Jerusalém, montado num jumentinho. Então já se cumpriu também. Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse Salvador, ele reinou sobre Israel, ele evangelizou o povo de Israel naquela época. Então todas as profecias que foram ditas pelos profetas a respeito da primeira vinda de Jesus se cumpriram. É claro que tem outras profecias aqui, mas nós não vamos ler todas elas. Então se cumpriu o que os profetas falaram a respeito de Jesus, da sua primeira vinda. Então nós também devemos crer que os profetas que falaram da segunda vinda de Jesus, as profecias que falaram sobre a segunda vinda dele, elas vão se cumprir também. E quem que poderia ter mais autoridade para falar desse assunto do que o próprio Jesus? E ele falou da sua segunda vinda aqui no capítulo 24 de Mateus. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, que todos nós conhecemos a história, mas vamos ler alguns versículos só para a gente reaver aqui o que nós já sabemos. Olha só, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, Jesus falando para os seus discípulos, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século.
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Agora, Jesus estava falando do tempo do fim. Isso ele falou há 2000 anos atrás. E essas coisas já estão acontecendo ou não? Rumores de guerra, né? Guerras e rumores de guerra já têm acontecido esses dias ou não? Então, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Aí o versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores. Hoje tem se levantado nação contra nação. É claro que durante toda a história do mundo, essas guerras existiram. Terremotos também existiram. Mas nunca existiu tanto terremoto como está acontecendo nos dias de hoje. A porcentagem de terremoto que acontece no mundo hoje é 1000% a mais do que na época de Jesus. Ou seja, aumentou. O que mais que Jesus falou aqui? Então, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós, os cristãos, temos sido odiados por causa do nome de Jesus. Porque nós queremos Jesus, porque nós somos cristãos, nós somos odiados, somos perseguidos pelas pessoas. Não vai longe não. Esse governo que está aí persegue a igreja, tem raiva do povo de Deus, querem fechar as igrejas. Então nós temos sido odiados, porque o diabo quer dominar o mundo. E uma forma dele dominar o mundo é fechando as igrejas, para que o evangelho do Senhor não seja propagado. O que mais que Jesus falou? Versículo 10: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha só. Também nós temos visto os escândalos acontecendo nos nossos dias. Traição e ódio. Também nós temos visto acontecer isso em uma proporção muito grande. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Não tem dúvida nenhuma. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora, a iniquidade tem se multiplicado ou não, gente, nos nossos dias? O amor se esfriando, as pessoas matam aí por motivo fútil. As pessoas têm matado uns aos outros aí. Isso ia acontecer no final dos tempos, já está acontecendo. E aqui diz o versículo 12: aquele porém, o 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, o recado de Jesus para nós é o quê? Diante de todos esses escândalos, esses ódios, essas perseguições, nós os cristãos devemos perseverar até o fim, para receber a salvação. Então, aqui Jesus falou do final dos tempos, as coisas que precederiam a sua volta. Essas coisas já têm acontecido, mas tem outras coisas, outras evidências que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Outras evidências que estão já acontecendo nos nossos dias, né? Que é bíblico e que nós devemos estar atentos. E quais são essas evidências então que revelam que Jesus está voltando? A primeira evidência: a volta do povo de Israel à sua terra. O povo de Israel, eles foram espalhados pelo mundo no ano 70 depois de Cristo, quando o rei Tito, né, o governador ele era general Tito, que depois se tornou o imperador de Roma. Ele destruiu o segundo templo de Israel, né, de Jerusalém, e espalhou o povo pela terra. Mas no ano de 586 a.C., o rei Nabucodonosor destruiu o primeiro templo de Israel pela primeira vez, né? O templo de Israel, e levou o povo para o cativeiro. Os judeus foram para o cativeiro lá na Babilônia, onde eles ficaram também 70 anos ali. Depois de 70 anos que cumpriu, né, o profeta Jeremias havia profetizado sobre isso, aquele povo foi liberado e voltaram para a sua terra. E depois eles reconstruíram o templo novamente, eles ampliou, né, fez algumas reformas lá,
lá, construiu, né, reformou o muro, né, que tinha sido destruído também. Quando foi lá pelo ano 20 a.C., veio o rei Herodes, deu mais uma reformada no templo, deu mais uma ampliada. Tem a esplanada do templo ali, foi o rei Herodes que fez mais alguns pavilhões ali, né, no templo. Mas quando foi no ano 70, vem o rei Tito, né, o governador, o general lá, e destrói aquele segundo templo. Aquele templo, né, que foi reformado pela segunda vez. E espalha o povo por todas as nações da terra. Então, esse povo ficou espalhado, olha só, do ano 70 depois de Cristo até 1948, o povo de Israel ficou espalhado pela terra sem nação. E o povo de Israel não fazia mais o sacrifício de animais, porque não tinha tempo para fazer esse sacrifício. O povo foi esparramado pela terra. Mas só que Deus prometeu um dia trazer esse povo de volta para a sua terra. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 12. Olha só, fala assim: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Então Deus prometeu trazer o seu povo de volta para a sua terra. Então, a primeira evidência, a volta do povo de Israel para a sua terra. A segunda evidência, nasce a nação de Israel. Vamos lá para Isaías capítulo 66. Isaías 66, o versículo 7 e 8. Olha só, diz assim, Isaías 66, versículos 7 e 8. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Pode acaso nascer uma terra num só dia e uma nação de uma só vez? Aqui o profeta Isaías profetizou 700 e tantos anos antes de Jesus vir aqui na terra. Ele profetizou a respeito do novo Estado de Israel, que Deus daria a nação de Israel novamente para eles. Aqui, ó, nesse texto aqui, a profecia demorou mais 2.600 anos mais ou menos para se cumprir, porque foram 800 anos antes de Cristo, depois mais 1.900, né, depois da vinda de Jesus. E quando foi no ano de 1948, olha só, no ano de 1948, teve uma guerra, primeiro teve uma guerra, a Segunda Guerra Mundial aconteceu no ano de 1933 até 1945, e nessa guerra, houve um holocausto de Israel, onde 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler. Nós conhecemos a história. Quando foi em 1948, as Nações Unidas, né, a ONU, elas se reuniram, porque eles se sensibilizaram por causa do que aconteceu com os judeus, daquele holocausto de 6 milhões de judeus que morreram. Eles se sensibilizaram e o que eles fizeram? Criaram um novo Estado de Israel. Israel passou a ser uma nação novamente. Uma nação que ficou 1900 anos sem pátria, sem terra, espalhado pelo mundo. Eles voltaram para a sua terra em 1900. No dia 14 de maio de 1948 foi criado um novo Estado de Israel. Aí Israel voltou para a sua terra novamente. Gente, a gente vê as profecias de Deus se cumprindo aqui na Bíblia. O que Deus fala, Ele cumpre. Profecia de 2000 e tantos anos antes se cumpriu, agora em 1948. E o povo de Israel pôde voltar para a sua terra, né? Uma nação nasceu num só dia, de uma só vez. Aos olhos humanos isso parece que é impossível. Quando quem viu a profecia daquela gente, que profecia doida essa aqui? Quem nasce uma nação num só dia? Israel nasceu num só dia, de uma só vez, e se cumpriu a profecia do profeta. E tem outra profecia que se cumpriu também,
a profecia que está lá em Ezequiel, no capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. É uma profecia também que o profeta Ezequiel profetizou bem antes também, bem antes de Jesus, bem uns 600 e tantos anos antes de Jesus, ele profetizou sobre esse vale de ossos secos. Diz a Bíblia que Deus levantou esse profeta Ezequiel, né, numa visão, em espírito, levou ele num lugar, num vale que estava cheio de ossos secos. E ali Deus falou para o profeta: profetiza, pode por acaso esses ossos reviver? O profeta falou: o senhor é que sabe, né? O senhor sabe todas as coisas, o senhor não tem nada impossível. Aí Deus falou para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que ele profetizou. Quando ele profetizou, os ossos começaram a se juntar. Era um vale cheio de ossos secos. E aqueles ossos começaram a se juntar uns com os outros lá, e se juntando, cada um achando, né, o seu corpo ali, e se juntou. Daí a pouco começou a nascer carne naqueles ossos, tendões, nervos. E ali Deus levantou um numeroso exército. Essa profecia, ela se cumpriu. O vale de ossos secos é o holocausto de Israel que aconteceu. 6 milhões de judeus foram mortos, jogados naquele vale. E ali, Deus, o profeta estava profetizando o que ia acontecer no futuro. O holocausto ia acontecer, o profeta viu aquele vale de ossos secos, o profeta viu o holocausto de Israel lá, que o povo sequia os ossos tudo secos daquele vale. E Deus falou que ia levantar um exército, né? O que diz o texto aqui, o versículo 10, fala assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. O versículo 12, portanto profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que Deus fez? Levantou um exército numeroso no dia 14 de maio de 1948. Essa profecia se cumpriu, porque o povo de Israel retornou à sua terra. E no versículo 14 fala assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Deus cumpriu a profecia. O povo de Israel voltou para a sua terra e estabeleceu ali, ó. Está lá até hoje. Desde 1948, esse povo nunca mais foi expulso da sua terra. Então, a gente tem que ver que as profecias que Deus, quando ele profetiza, ele manda profetizar, ele cumpre as suas profecias. E hoje Israel é a nação numerosa e poderosa, é uma das nações mais poderosas da terra, gente. É pequeno, Israel é um país pequeno, mas é um país que tem riqueza. É um país que tem um sistema de aéreo antimísseis, o mais sofisticado do planeta. Porque Israel é o seguinte: aquelas nações em volta querem destruir Israel. Eles fazem tudo para destruir, jogando míssil lá, faz todo dia, está jogando míssil. Mas Israel tem um sistema de detectar esse míssil. Quando eles lançam um míssil contra Israel, Israel lança outro daqui para destruir aquele míssil que está vindo contra ele. Cada míssil, estava vendo, cada míssil daquele que Israel lança para se defender custa 4 milhões de dólares. Só um país rico é que tem condição de ter um armamento desse. Israel é a segunda maior potência, o maior produtor, o segundo maior produtor de flores do mundo é Israel. Os inteligentes, aqueles sábios, aquelas pessoas que inventam as coisas, a maioria sai lá de Israel. A medicina mais avançada hoje está em Israel, gente. Eles descobrem coisa lá que Deus revela para eles que em outros países não descobrem. Então é um povo inteligente, porque é Deus que dá sabedoria para eles. A terceira evidência: nós estamos próximos do acordo de paz em Israel. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos ver aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse acordo de paz está prestes a acontecer. E quando ele acontecer, aí as coisas vão mudar, gente. Daniel capítulo 9, versículo 27.
Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui está falando do anticristo. Ele fará uma aliança com Israel por uma semana. Aqui uma semana de anos. Então, são 7 anos. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança. Agora, essa aliança, esse acordo de paz que vai acontecer em Israel, é uma aliança que vai acontecer entre judeus, muçulmanos e cristãos, que hoje vivem lá, né, em conflito. Então, essa aliança é para que eles, né, acabem com esse conflito. E logo após esse acordo de paz, quando for liberado, quando for feito esse acordo de paz pelo anticristo, aí vai ser dada uma ordem para a construção do terceiro templo. Esse terceiro templo foi destruído, o templo, o segundo, foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo. Então, quase 1900 anos se passaram e não tem a única coisa que sobrou lá do segundo templo, que eles destruíram lá, foi só o Muro das Lamentações. A única coisa que tem em Israel lá que sobrou do templo é o Muro das Lamentações. Está lá até hoje. O resto foi destruído. Então, quando acontecer esse acordo de paz, quando Cristo vai, né, articular esse acordo de paz, aí vai ser dada a ordem para a construção do terceiro templo. Aí sim, aí nós temos que preparar, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Por isso nós temos que estar de olho. Israel, quando construir o terceiro templo, Israel vai voltar a fazer os sacrifícios de animais ali no templo, gente, porque desde o ano 70, que foi destruído o outro templo lá, eles nunca mais sacrificaram animais. E esse sacrifício só pode acontecer no templo. Hoje Israel, eles se congregam nas sinagogas lá. O povo se reúne, nós reunimos na igreja aqui, a igreja deles é a sinagoga. E lá na sinagoga não pode fazer sacrifício de animais. É só no templo. E hoje eles não fazem porque não tem templo lá. Mas quando houver um acordo de paz, o terceiro templo vai ser construído, aí a igreja vai ser arrebatada. E vai voltar os sacrifícios dos animais. Só que o que está dizendo o texto aqui, construiu o templo, o terceiro templo, aí vai começar, depois de 3 anos e meio, né, o anticristo vai sentar ali no trono, em Jerusalém, no templo, e vai se dizer ser o Messias, o Filho de Deus, e ele vai sacrificar animais impuros ali no templo. Só que o povo de Israel não aceita animal impuro, eles nem tocam em animal impuro. E quando isso acontecer, quando o anticristo começar a sacrificar esses animais impuros, como porcos, por exemplo, aí eles vão perceber que aquele ali não é o Messias. Aí vai quebrar esse acordo de paz depois de 3 anos e meio. E ali, o povo de Israel, a Bíblia fala que Deus vai levantar 144 mil que vai esparramar o evangelho por todas as nações. Porque os judeus os olhos deles vão ser abertos, eles vão entender que eles sacrificaram o Messias há 2000 anos atrás, mataram ele numa cruz. Porque hoje os judeus estão esperando o Messias voltar. Estão esperando a vida do Messias até hoje, gente. A maioria, lá uns 90% dos judeus, não creem em Jesus. Mas quando quebrar o acordo de paz, aí eles vão ver, não, nós sacrificamos, matamos o Messias lá no passado. Aí sim, Israel vai evangelizar o mundo e falar sobre o Messias, Jesus que veio há 2000 anos atrás e eles sacrificaram. Então, a gente tem que observar que Israel, ele é o relógio do mundo. Nós precisamos observar o que está acontecendo lá em Israel. Porque o que acontece lá, a gente vai detectar aqui na Bíblia, porque nós sabemos que os nossos dias agora, né, os final dos tempos estão próximos, está aí às portas, nós temos que estar atentos a isso aí, né? E esse acordo de paz, vários presidentes americanos tentaram esse acordo de paz e não conseguiram, gente. Eu estava pesquisando lá o Jimmy Carter, não conseguiu, depois o Bill Clinton também não conseguiu esse acordo de paz. Veio o George Bush, também não conseguiu. Por último agora o Donald Trump também não conseguiu esse acordo de paz. Mas o anticristo vai conseguir. Ele vai conseguir esse acordo de paz, vai dar ordem para construir o terceiro templo. Aí sim, nesse momento,
Aí você pode preparar. Se Israel se fizer um acordo de paz, se prepara, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer logo em seguida. Vocês estão entendendo? Amém? A gente está tendo essas coisas. Às vezes, aí vem a pergunta: por quê? Quando Jesus vai voltar? Nós temos que observar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina aqui? A quarta evidência: a construção do terceiro templo. Nós já falamos um pouco aqui. É o que diz aqui, né, Daniel 9:27. Que o anticristo vai falar essa aliança por uma semana, na metade da semana ele vai cessar o sacrifício. Esse sacrifício é de animais. Então, se não construir o terceiro templo, não tem como sacrificar os animais. Agora, uma coisa que nós devemos estar atentos, ter conhecimento. Quando construir o terceiro templo, tem que colocar os utensílios do templo lá, para fazer o sacrifício dos animais. Eu estive lá em Israel em 2018, eu e minha esposa, o apóstolo também esteve lá, acho que em 2001, né? O apóstolo também viu lá no Instituto do Templo, todos os utensílios do templo estão prontinhos, tudo confeccionado, prontinho para ser colocado no templo. Já está confeccionado tem muito tempo. Eu vi lá a roupa do sacerdote, gente, é uma coisa linda, folheada a ouro, aquela coisa em ouro, que tem não sei quantos quilos de ouro nessa roupa lá, uma roupa do sacerdote, avaliada em R$800 mil. Uma roupa do sacerdote. Aquele candelabro ali, ó, já foi feito lá, está prontinho, uma estufa lá de vidro. O candelabro pesa 43 quilos de ouro, 43 quilos de ouro de 24 quilates, avaliado em R$5 milhões. O candelabro está lá prontinho, já tem muitos anos, está lá prontinho, esperando construir o templo. Aí você vê a arca da aliança está lá, a mesa dos pães está lá, todos os utensílios do templo está lá pronto e preparado para quando construir o templo, ele ser colocado no templo. O altar de incenso, as trombetas, estão tudo lá prontinho. Ou seja, Jesus está voltando, gente. Porque o judeu preparou tudo, está tudo preparado, porque ele sabe que a qualquer momento pode ser construído o terceiro templo, porque os acordos de paz estão tentando lá, aqui, uma hora vai acontecer. Pode acontecer o mês que vem, o ano que vem, mas até acontecer, a igreja vai ser arrebatada. E Jesus também falou aqui em Mateus, na sequência desse texto que nós vimos de Mateus capítulo 24, lá no versículo 32, Jesus falou da parábola da figueira, que nós devemos estar atentos. Olha só, vamos lá, em Mateus capítulo 24, no versículo 32. Mateus 24, versículo 32. Jesus falou assim, depois que ele contou essas coisas tudinho aqui, que nós estávamos vendo no final dos tempos, seria o princípio das dores, e ele falou da tribulação que ia acontecer naqueles dias. Aí ele falou assim: aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. O dia, Jesus está dizendo aqui, o dia e a hora que ele vai voltar, ele não sabe, nem os anjos de Deus, só Deus é que sabe. Mas que era para o povo ficar atento aos acontecimentos. Aí ele citou a palavra da figueira, porque ele diz aqui, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Então ficar atento a esses acontecimentos. Israel é o símbolo da figueira. Israel representa a figueira. E aqui está dizendo aqui que quando a figueira florescesse, significava que estava chegando o tempo,
dia 14 de maio de 1948, foi criado o novo Estado de Israel. Israel voltou para a sua terra. Então, quando Israel voltou para a sua terra, a figueira floresceu. A figueira floresceu, o povo de Deus voltar para a sua terra. Eles já estão lá, então a figueira já floresceu. Agora, aquele que vê a figueira florescer, a geração que vê a figueira florescer, vai ver esse final dos tempos. Aquele que vê a figueira florescer. Está entendendo? E essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Olha só, Israel, em 1948, foi decretado o Estado de Israel, voltou para sua terra. Israel recebeu um território lá de 20 mil quilômetros quadrados. Foi o que eles deram para eles lá. A ONU deu 20 mil quilômetros quadrados para Israel. E Jerusalém, a cidade de Jerusalém, não foi devolvida para Israel nessa época. Mas quando foi em 1967, houve uma guerra lá que foi chamada a Guerra dos 6 Dias, aonde o Egito, a Jordânia, o Irã, aqueles países em volta, se levantaram contra Israel para destruir Israel, que é uma perseguição, uma luta por causa de terra, por causa de inveja, porque o povo ali, aqueles palestinos, aqueles árabes, eles têm ódio de Israel, querem destruir, por isso que lançam mísseis lá quase todo dia. Mas só que Deus é que guarda, é Deus que protege Israel. Então houve essa guerra de 6 dias. E quando eles lutaram contra Israel estava quietinho lá, e eles resolveram atacar Israel. Aí Israel se defendeu, os Estados Unidos ajudou e foi, e ele venceu essa guerra. Israel venceu essa guerra de 6 dias, ampliou o território, que era 20 mil quilômetros quadrados, passou para 73 mil quilômetros quadrados. E Jerusalém foi devolvida, eles tomaram Jerusalém de volta. Aí Jerusalém passou a fazer parte, né? Já era de Israel. Jerusalém é a capital de Israel desde o princípio. Todo mundo quer Jerusalém como sua capital, aquelas nações de volta ali. Mas aí Israel tomou de volta em 1967. E essa geração, olha só, a última geração então, ela é contada a partir de 1967, quando Jerusalém voltou para as mãos de Israel. Uma geração, ela pode durar 40 anos, 80 anos ou 100 anos. Presta atenção, gente, fica ligado aí, a profecia que Jesus falou aqui, ó, que a gente tem que estar atento, que Jesus falou, porque ele já está se cumprindo. A geração de 40 anos, acho que existiu lá no período dos reis. O Salmo 90 fala que os nossos anos duram 70 anos, se houver vigor vai até 80. Então uma geração de 80 foi falada aqui. Quando o povo saiu do Egito, saiu lá de Israel e foi para o Egito, eles ficaram lá 4 gerações, ficou no Egito, 430 anos no Egito. Então lá existe a geração de 100 anos. Agora, vamos entender agora. Se uma geração ela pode durar 40, 80, 100 anos, a última geração ela nasceu ali no ano de 1967, começou a contar a última geração aqui na Terra. Então, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra, gente. 1960, 40 anos não é, porque 1967 mais 40 dá 2007, já passou. Mas tem as gerações futuras aí. Tem mais a geração dos 80 anos. Outra coisa, o ano para Israel é só 360 dias, o nosso aqui é 365. Israel só 360, então pode ter se a gente for cronometrar os anos aí, pode haver uma diferença. Ou seja, nós estamos às portas. Jesus falou, a geração que vê a figueira florescer vai ser a última geração, vai ser a geração que vai ver essas coisas acontecer, que vai ver o arrebatamento da igreja, que vai ver o anticristo, vai viver nesse período do anticristo. Então, eu nasci em 62, gente. A maioria aqui nasceu de 67 para cá, né? A maioria. Então nós somos a última geração que vai ver essas coisas acontecer, segundo a palavra aqui de Jesus. Agora tem outra profecia aqui, a última, e eu vou encerrar. Está lá em Oséias, no capítulo 6.
Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos prestar atenção. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo e nas profecias que foram liberadas. Olha só. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, lá o apóstolo Pedro falou assim, que um dia para Deus e 1000 anos é a mesma coisa. Então aqui nós estamos falando de dias de anos, de 1000 anos. Olha só, vou ler de novo. O 2, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Agora, desde a morte de Jesus, Deus começou a tratar com o povo de Israel. Jesus morreu por volta do ano 27, 29 depois de Cristo, né? Ele nasceu mais ou menos no ano 4, o ano 6 antes de Cristo. Ele nasceu e viveu 33 anos aqui na terra, é fácil fazer a conta. Então, Deus começou a tratar com o povo judeu a partir do momento que eles crucificaram Jesus. Eles mataram Jesus no ano 27 ou 29, mataram Jesus. Aí Deus começou a tratar com esse povo. O que Deus fez? Primeira coisa, destruiu o templo lá no ano 70 depois de Cristo, destruiu o templo dos judeus. E espalhou os judeus pela terra. 1900 anos os judeus ficaram sem nação, espalhados pela terra. Isso era tratamento de Deus. Mas aqui está dizendo, olha só, nesses 2000 anos Deus tratou com esse povo, né? Mas no 3º dia Deus levantará esse povo e eles virão diante de Deus. Esses 2000 anos já se passaram. E se o tratamento de Deus com Israel é por 2000 anos, então nós estamos no final desse tratamento. Se nós somarmos 27, que foi o ano, ou 29 que Jesus morreu, com mais 2000 anos, vai dar o quê? 2027, gente. Os 2000 anos que Deus está tratando com o povo de Israel já está se findando. Se está se findando, nós estamos próximos. 2027 ou 2029 está aí, nós estamos em 2023. Agora, se houver uma diferençazinha aí no calendário judeu com o nosso aqui, pode ser um pouco mais. Mas diante de tudo que está acontecendo no mundo, os escândalos, a iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando, é claro que nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós somos a geração que vai ver o arrebatamento da igreja acontecendo. Vamos subir com Jesus, vamos subir para o encontro dele nos ares. Então, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. O relógio é Israel. Olhar para Israel o que está acontecendo lá, porque ele é o nosso relógio. O que acontece lá, nós temos que estar atentos, porque o que acontecer lá vai nos alertar que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E quando Jesus falou, né, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta, falando: eu estou voltando. Tem muitas pessoas que ainda a ficha não caiu, que Jesus está voltando. E ele está batendo na porta, dando oportunidade para as pessoas se converter, para as pessoas buscar a Deus. E muitas pessoas não têm crido. Muitas pessoas até creem em Jesus, mas não têm aceitado Ele, não têm andado na presença de Deus, não têm servido a Ele. E Ele está batendo na porta, querendo entrar. Mas vai chegar uma hora que Ele vai arrebatar a igreja e aí não vai ter mais oportunidade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer hoje. Nós estamos aqui na igreja reunida aqui, e pode a trombeta tocar lá, né? E nós recebemos um corpo transformado aqui e subir para o encontro do Senhor nos ares. E quem ficar aqui, aí vai passar pela tribulação. Arrebatamento é no início da tribulação. Aconteceu um acordo de paz, deu ordem para a construção do 3º templo, nós já vamos ser arrebatados logo no início, gente. Não vamos passar 7 anos de tribulação aqui não.
Aí lá no final dos 7 anos de tribulação, Jesus volta novamente. Nós vamos voltar com Jesus. 7 anos depois, nós vamos voltar com Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reinado milenar aqui na terra, e nós vamos viver 1000 anos aqui com Jesus aqui na terra. O diabo vai ser preso, né, por 1000 anos. Aí depois vai ser solto de novo. É outra história que fala lá do final do trono branco, julgamento do trono branco. Mas nós temos que estar atentos, porque ele está voltando a qualquer momento. Os sinais estão aí, muito claros para nós. Muito claro. Acredite quem quiser, né? Acredite quem quiser, mas Jesus está voltando. Está às portas, as profecias estão aqui. A figueira já floresceu em 1948. O povo voltou para a sua terra. A figueira floresceu. A última geração, já estamos aqui, a última geração que vai ver, né? Então está aí o recado, o alerta. Vamos crer, né? E vamos glorificar o nome do Senhor, porque diante de tanto sofrimento que o mundo vive hoje, tudo vai acabar. Nós vamos subir para o céu, vai largar tudo aqui, o sofrimento, as lutas, os problemas, o diabo, fazer o que ele quer aqui nesse mundo aqui, mas nós vamos estar com o Senhor nos ares. Agora quem ficar aqui vai sofrer as perseguições de Satanás, porque depois de 3 anos e meio, aí vai ser 7 anos de tribulação. Depois, 3 anos e meio, quando o diabo se levantar, que Satanás sentar lá no trono e for ver o sacrifício, aí sim, aí vai ser a grande tribulação. A perseguição vai ser muito maior, porque a pessoa, para comprar, para vender, para ir no supermercado, ele vai ter que usar a marca da besta, um chip na mão direita ou na testa, para comprar ou vender. Hoje, gente, olha só, esse chip já está sendo implantado em outros países por aí, ó. É um chip de tamanho do caroço de arroz. Já está sendo implantado em outros países aí, ó. Então já temos tecnologia para implantar o chip nas pessoas. Agora, se falasse em chip há 30 anos atrás, quem ia acreditar? Um chipzinho, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. 30 e poucos anos atrás. Não tinha condição nenhuma. Hoje o mundo é monitorado pelo anticristo. O mundo está sendo monitorado. As redes sociais estão monitorando tudo. Então daqui a pouco, com esse chip aí, ele vai saber tudo da sua vida. Vamos estar atentos, vamos estar alerta para os acontecimentos, estar preparado, desejando a volta de Jesus a qualquer momento. Agora, temos que estar preparado para esse momento, para a vida nossa em dias diante de Deus, para quando a trombeta tocar, nós subimos imediatamente, né? E essa palavra tem que ser pregada. Nós temos que falar essas coisas para as pessoas aí, ó. Alertar as pessoas a respeito desse arrebatamento, a respeito, né, da segunda vinda de Jesus. Quem vai querer que os seus parentes fiquem aqui, você sobe para o céu, os seus parentes ficam aqui? Ninguém quer. Nós queremos subir todo mundo junto, a igreja toda junta, né? Estaremos eternamente com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deu para entender bem aí, gente? É muita informação, né?